Boa noite. Boa noite. Um dos chefes da lavagem de dinheiro do PCC no Paraná assumiu uma distribuidora de combustíveis durante o semiaberto. A PF afirma que um ex-deputado estadual preso no Rio recebeu milhões de reais numa operação com o tráfico de drogas. Perigo nas estradas. Aumenta o número de caminhões flagrados com excesso de carga. Fiéis se mobilizam à espera da canonização do primeiro santo da era digital. No esporte, Cruzeiro e Corinthians começam a decidir o Brasileirão Feminino de Futebol. O Bahia é campeão da Copa do Nordeste. E você vai acompanhar o primeiro dia de shows do Festival The Town em São Paulo. Agora no Jornal Nacional. A força-tarefa que investiga a atuação do PCC descobriu mais um elo do crime com a lavagem de dinheiro em postos de gasolina. O chefe do esquema no Paraná assumiu uma distribuidora de combustíveis quando cumpria pena no regime semiaberto. Daniel Dias Lopes é apontado pela investigação como um dos principais elos entre o PCC e o setor de combustíveis. Para entender como ele se tornou peça-chave do esquema no Paraná, é preciso voltar a 2014. Naquele ano, Daniel foi preso em flagrante com 1 tonelada de um produto químico que traficantes de droga misturam à cocaína. Condenado a 9 anos de prisão, Daniel cumpriu pena em regime fechado até 2017 em São Paulo e no Paraná. Em 2019, quando estava em regime semiaberto, Daniel Dias Lopes se tornou procurador da Duvale, uma distribuidora de combustíveis com sede em Jardinópolis, no interior de São Paulo. 1 ano depois, segundo a investigação, Daniel tinha um rendimento declarado de R$12 mil. Em 3 anos, ele já era um milionário, segundo os investigadores. Em 2023, Daniel declarou ter recebido quase R$3 milhões só da Duvale. A partir daí, ele passou a ostentar uma vida de luxo. Daniel fugiu antes de a Polícia Federal chegar na casa dele na mega operação da semana passada. A Força-Tarefa atribui a guinada multimilionária de Daniel à relação dele com o PCC e outros grupos criminosos no período em que ele esteve preso, aqui em São Paulo e no Paraná. Os investigadores afirmam que Daniel era sócio oculto da Duvale, junto com Mohamed Hussein Murad e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Os dois são suspeitos de controlar a cadeia de produção criminosa de combustível em São Paulo. A comercialização aqui nos postos eram realizadas através de laranjas, né? Mas a administração de fato de todos esses postos eram pessoas que chamavam de diretoria, de fato, situada em Curitiba e em São Paulo. Segundo os investigadores, o grupo criminoso devolvia 95% do dinheiro lavado para o PCC e investia os 5% restantes na compra e venda de mais combustíveis adulterados e na fraude das bombas. Segundo os documentos apreendidos, o bando conseguia multiplicar os valores investidos em até 6 vezes. A mulher de Daniel, Miriam Fávero Lopes, também aparece como sócia de empresas ligadas ao esquema. Ela e o marido estão na lista de procurados da Interpol. Papéis apreendidos pela Polícia Federal mostram que Daniel usava o codinome Senhor Obama e que ficava com 10% do dinheiro arrecadado da distribuidora Duvale. A defesa de Daniel Dias Lopes e Miriam Fávero Lopes disse que eles repudiam as acusações de ligação com o tráfico de drogas. A defesa de Roberto Augusto afirmou que ele jamais participou de organização criminosa. A defesa de Mohamed Murad disse que as empresas dele atuam licitamente e que não existe indício de ligação do cliente com o tráfico. Nós não conseguimos contato com a empresa Duvale. A Polícia Federal encontrou imagens do ex-deputado estadual do Rio, TH Joias, que, segundo as investigações, apontam a ligação dele com o crime. A imagem mostra o ex-deputado federal Tiago Raimundo dos Santos Silva deitado numa cama forrada com dinheiro do crime. R$5 milhões
segundo a Polícia Federal. Uma pequena fortuna que pertencia ao traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, um dos chefes do Comando Vermelho. E foi entregue a TH para ser convertida em dólares. De acordo com a investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, o ex-deputado foi buscar a quantia pessoalmente na casa do traficante índio, dentro do Complexo do Alemão. Um imóvel com decoração moderna, como mostra outra foto, em que TH aparece segurando notas de $100. A polícia suspeita que este vídeo seja do traficante índio celebrando a chegada de TH. É o meu, é o teu, é o nosso deputado. Olha aí, ó, TH Joia. As mensagens a que os investigadores tiveram acesso mostram que TH precisou de pelo menos 2 ajudantes para converter os 5 milhões. Um deles é o assessor parlamentar Leandro Ferreira Marçal, que, segundo a investigação, aparece nesta foto de maio do ano passado contando o dinheiro. O relatório afirma que o trio usou uma parte do dinheiro, quase R$350 mil, com gastos pessoais, inclusive um chá revelação, e que depois os 3 tiveram que se organizar para devolver a quantia ao traficante Pezão. Chamou a atenção os valores milionários que circulavam entre os traficantes e o grupo de TH. A Polícia Federal e o COAF, que monitora as atividades financeiras, estimam que no intervalo de 5 anos o bando movimentou R$40 milhões. E além de lucrar nas transações com dinheiro vivo, o grupo também ganhava intermediando para traficantes a compra de equipamentos importados, principalmente antidrones. Tecnologia que era empregada contra facções rivais, mas também para atrapalhar o trabalho da polícia. As investigações revelam ainda que o grupo de TH intermediava a venda de drogas, pistolas e fuzis importados. 15 pessoas foram presas na operação que desarticulou o bando na última quarta. TH está preso no complexo de Bangu. A defesa de TH Joias considerou as acusações absurdas. Disse que existe um movimento de perseguição política ao ex-deputado e que vai provar a inocência dele. Não conseguimos contato com o advogado de Leandro Ferreira Marçal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul autorizou a progressão para o regime semiaberto de 3 dos 4 condenados pela tragédia na Boate Kiss. No mês passado, o TJ tinha reduzido as penas de Elisandro Spor, de Marcelo de Jesus dos Santos e de Luciano Bonilha Leão. Com isso, os 3 atingiram os requisitos para a progressão. O 4º condenado, Mauro Hoffman, ainda aguarda a análise do Ministério Público. O incêndio na Boate Kiss deixou 242 mortos em 2013. Esse ano, a Polícia Rodoviária Federal aumentou a emissão de multas a caminhões que trafegam com excesso de carga. Uma infração que aumenta o risco de acidentes pelas estradas de todo o país. Esta carreta carregada com areia foi flagrada com quase 62 toneladas acima do peso permitido na BR-116 em Canoas, no Rio Grande do Sul. A Polícia Rodoviária Federal multou o caminhão pela 5ª vez só neste ano por excesso de peso. O volume em excesso costuma ser identificado pelas balanças de pesagem. Onde não há balanças, os flagrantes dependem da fiscalização. A capacidade dele máxima de carga é de 58.500 quilos. Pela nota, nós identificamos que ele está transportando 59.680 quilos, ou seja, mais de 1 tonelada de excesso de peso. Em apenas 4 horas de fiscalização no Rio Grande do Sul, agentes identificaram 21 caminhões com cargas acima do limite permitido. Eles também verificaram as condições mecânicas dos veículos. Um veículo que está com um excesso de peso, está com pneus ruins e problema no freio, ele não tem condições de seguir viagem. Então ele vai ser abordado, vai ser autuado e somente liberado sanando essas irregularidades. Em Belo Horizonte, a pedra de granito na carroceria chamou a atenção. E os policiais confirmaram 5 toneladas de excesso de peso. Só neste ano, os fiscais flagraram o transporte irregular de cerca de 100 mil toneladas em caminhões em rodovias brasileiras.
O valor base da multa para quem for pego cometendo esse tipo de infração é de R$ 130, mas pode variar dependendo da quantidade do peso excedente. Essa prática aumenta principalmente o risco de acidentes. Um estudo da RF concluiu que o excesso de carga foi uma das principais causas para o acidente que matou 39 pessoas em Teófilo Otoni, Minas Gerais, no final do ano passado. Os veículos eles são fabricados para carregar uma quantidade determinada de carga. Quando o veículo está transportando uma carga muito maior, ele vai precisar de muito mais espaço para fazer esse caminhão parar. E nesse espaço maior, ele acaba colocando em risco a população que está trafegando pelas estradas naquele momento. E um relatório preliminar do governo de Portugal informou hoje que o acidente com um bondinho em Lisboa foi provocado pela desconexão do cabo entre as duas cabines. O Fantástico de amanhã traz os detalhes da tragédia que matou 16 pessoas. Nossos repórteres localizaram um dos brasileiros feridos no descarrilamento do bonde do Elevador da Glória. Eu pensei imediatamente que eu ia ser esmagado. Eu me joguei no chão com muita força. Comecei a sentir as dores todas. A investigação sobre o deputado do Rio que negociava armas, drogas e até equipamento de criminosos vigiarem a polícia. Um deputado com informações privilegiadas a serviço do tráfico de drogas. Vamos fazer uma viagem por cenários que lembram o Velho Oeste e os filmes de cowboy. O Fantástico conta a história dessas cidades abandonadas no oeste dos Estados Unidos. O levantamento mostra como os casos de brigas, ofensas e vandalismo estão aumentando nos aeroportos do Brasil. O refúgio de um dos chefes do PCC foragido há mais de 10 anos. O Fantástico veio à Bolívia para mostrar o luxo e a tranquilidade na rotina do traficante Sérgio Luiz de Freitas Filho. O casal de Vale Tudo que está emocionando o Brasil. Humberto Carrão e Alice Wegman falam sobre Afonso e Solange. Quando li, eu já chorei. Aí fazendo, choramos muito. E eu chorei assistindo. É fantástico. Amanhã, logo depois do Domingão com o Hulk. Nosso domingo juntos. Daqui a pouco, as novidades de uma das maiores feiras da agropecuária da América Latina. A canonização do primeiro santo da era digital. União Brasil defende o acesso de todos às novas tecnologias. Uma conexão que não é apenas tecnológica, é social, econômica e política. A inovação gera oportunidades para quem mais precisa, para estudar, trabalhar, vender e ter mais saúde. Porque o amanhã se faz agora, ouvindo as pessoas e colocando você no centro da solução. União Brasil, o partido da inovação no Brasil. Justa, nosso presente é uma energia justa, para cada um dos brasileiros justa, essa energia é a gente que faz. Sabia que a Petrobras é quem mais investe em transição energética no Brasil? Não é à toa que é a empresa mais inovadora do nosso país. A Petrobras é líder na transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Justa! Tânia viu uma chance de atacar o ex. Não pensou duas vezes. O que você quer, Tânia? Você quer sabotar a minha presidência, é isso? Segunda, dona de mim. Quando uma mulher se sente ameaçada, sem saber para onde ir, nem a quem pedir ajuda, ela pode contar com o aplicativo SP Mulher Segura. Ele dá voz quando ela mais precisa ser ouvida. O aplicativo SP Mulher Segura faz parte do movimento São Paulo por Todas, que levanta uma bandeira por todas as mulheres, para que cada uma saiba que não está sozinha. Baixe o aplicativo, compartilhe com outras mulheres. Governo do Estado, São Paulo, são todas. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga. Quantas horas vem daquele jeito? Adora! Que a gente ama. A energia, ela chega em primeiro lugar. Alegria sobre isso, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Papo bom. É Brasil! Música boa. Ser feliz. E companhia melhor ainda. Ser feliz.
Hoje, depois de Estrela da Casa. Amanhã, não perca, é Domingo Forte, com preços lá embaixo. Costela bovina quilo, 18,98. Contrafré bovino friboi a vácuo quilo, 39,78. Arroz catarinão 5 quilos, 13,79. Leite condensado Italac, 5,39. Cerveja Heineken, 269 ml, 3,99. Beba com moderação. Papel higiênico familiar, leve 24, pague 22, 26,99. Todas as lojas Forte Atacadista, abertas das 7 às 10 da noite. Não perca o Domingo Forte. No autódromo mais famoso do Brasil, vai todo mundo correr pro The Town, o festival que reúne artistas do Brasil e do mundo de diferentes estilos e ritmos. Hoje, depois do Altas Horas, corre pra batida do The Town. Milhares de fiéis lotaram igrejas de 2 cidades brasileiras na véspera da canonização do primeiro santo da geração Millennium. Um dos milagres atribuídos a ele aconteceu em Mato Grosso do Sul. Uma família devota de Carlo Acutis. A Pietra nasceu em 2011, quando a primeira relíquia do Beato chegou a Campo Grande. Ele gostava muito de informática, esportes, então ele é um grande exemplo para nós jovens, principalmente. Nascido na Inglaterra e criado na Itália, Acutis ficou conhecido por unir fé e tecnologia. Criou até um site para documentar milagres pouco antes de morrer de leucemia em 2006, aos 15 anos. Sono destinata a morire. A habilidade com a internet foi exaltada pelo Vaticano, numa publicação que reconhece Carlo como exemplo de santidade universal e até mesmo um gênio da informática. O primeiro milagre reconhecido pelo Vaticano ocorreu nesta capela de Campo Grande em 2013. Uma criança de 3 anos foi curada de uma doença no sistema digestivo depois de tocar em um pedaço da roupa de Carlo Acutis. Esta semana, outra relíquia foi enviada da Itália para a capital de Mato Grosso do Sul. Um agasalho doado pela mãe de Acutis está exposto na paróquia. Milhares de fiéis se reuniram em celebrações diárias na Capela do Milagre, na expectativa pela canonização. O Eduardo veio do Ceará para acompanhar. Cheguei ontem à noite e estou muito feliz, deslumbrado com tudo que estou vendo. Nesta paróquia, em São Paulo, o dia foi de celebração. O lugar antes era conhecido como Capela de São Francisco, mas a partir de amanhã vai ganhar um novo nome. Paróquia de São Carlo Acutis. A mudança veio depois que o bispo da paróquia ganhou do bispo de Milão, na Itália, uma relíquia, um pequeno pedaço de pele do jovem beato. Este grupo de jovens se conheceu pela internet. A devoção por Carlo Acutis foi o que os uniu. Agora estão juntos em Roma para acompanhar a canonização que será realizada amanhã pelo Papa Leão XIV. O Carlo foi uma pessoa normal, que viveu sua vida normal, sua vida cotidiana de jovem. E eu acho que isso é o que mais aproxima os jovens do Carlo, o que mais aproxima os jovens de Deus, que é poder mostrar que você não precisa viver experiências extraordinárias para estar perto de Deus e para ter uma comunhão perfeita e plena com Deus. Animados, já conseguiram entregar uma bandeira do Brasil com o símbolo do grupo para o Papa. E aí a gente fez toda aquela algazarra que o brasileiro faz, né? Pra gente conseguir chamar a atenção. Pela graça de Deus, a gente conseguiu entregar a bandeira para ele. 6.000 pessoas estiveram hoje no primeiro dia do velório do estilista Giorgio Armani em Milão, na Itália. Donatella Versace levou um buquê de flores para homenagear o ícone da moda que morreu na quinta-feira aos 91 anos. O enterro será na segunda-feira e reservado a parentes e amigos próximos. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã. Jaqueline Brasil, muito boa noite para você. Boa noite, Paulo Renato, para você, para a Aline e para você. Amanhã ainda vai fazer frio na região sul. Pode gear no oeste do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, na região da Campanha, é o caso de Bagé, com mínima de 4 graus, e na Serra Catarinense, em Urubici, deve fazer 3 graus. Em Curitiba e Porto Alegre, mínima de 9 graus e máximas de 14
e 20 graus. Em São Paulo e no Rio, logo cedo, temperaturas previstas de 14, 18. À tarde não sobem muito, vão para 21, 23 graus. Em Belo Horizonte e Aracaju, deve fazer 27 graus. 30 graus em Fortaleza, em Brasília, 32 em Rio Branco, 34 em Boa Vista, em Campo Grande e 36 em Palmas, onde a umidade do ar pode cair bastante. O índice deve ficar abaixo de 20% na área em laranja, do norte de São Paulo até o sul do Piauí. Onde está amarelo, o índice pode cair para 30%, bem abaixo do ideal para a nossa saúde, que é 60%. Previsão de chuva do norte de Rondônia até a divisa do Pará, o Maranhão, do leste do Rio Grande do Norte até o Recôncavo Baiano e do sul do Espírito Santo até a fronteira oeste gaúcha. O aviso de temporal isolado é para quase todo o litoral paulista. Essa chuva tem potencial para alagamentos. No Rio Grande do Sul, a chuva começa a engrossar no período da noite por causa de um cavado. É um sistema em formato de onda que acelera a produção de nuvens de chuva. Já na madrugada de segunda-feira, esse mesmo sistema vai dar origem a uma baixa pressão intensa, que virará um ciclone extratropical, formando uma frente fria. Todo esse processo vai resultar em fortes ventos e muita chuva. Os temporais, acompanhados de granizo e raios, com rajadas de até 90 km por hora, devem atingir quase todo o Rio Grande do Sul. Segundo os meteorologistas, o volume de chuva pode chegar aos 110 milímetros. Para um dia, muita água, quase a média para o mês inteiro. Essa é a previsão para Uruguaiana, Santa Maria e Pelotas. Em Porto Alegre, deve chover um pouco menos. Mesmo assim, muito cuidado. Paulo Renato, Aline. Muito obrigada, Jaque. Boa noite. Boa noite. O Rio Grande do Sul recebe até amanhã uma das maiores feiras de agropecuária da América Latina. O campo e a cidade se encontram em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Muitos visitantes procuram primeiro os pavilhões dos animais, onde a exposição reúne mais de 6.600 bovinos, equinos, ovinos e aves. O touro falcão chama a atenção como o mais pesado da Expo Inter 2025, quase 1,5 toneladas. É a primeira vez na história aqui da Expo Inter que um zebu da raça Brahma vem e ganha o título do touro mais pesado, né? Para nós é uma satisfação imensa, né? Acredito eu que a genética, né, dele, ele foi ganhando peso, conversão alimentar boa. Os organizadores esperam que o público deste ano supere o de 2024, passando de 800 mil pessoas nos 9 dias de feira. No ano passado, o volume de negócios atingiu 8 bilhões e 100 milhões de reais. Grande parte desse valor, cerca de 80% a 90%, são das máquinas de grande valor. E estas máquinas não estão sendo comercializadas porque o produtor gaúcho está descapitalizado, está endividado por causa das mudanças climáticas que eles não puderam colher os produtos que plantaram. Nós queremos destacar a qualidade do produtor gaúcho, da sua vocação, da importância que ele vê na Expo Inter, como um resgate da sua autoestima. Um dos destaques da feira é a tecnologia, cada vez mais presente no campo. Estes estudantes são de Palmeiras das Missões, a 360 quilômetros de Porto Alegre, e vieram visitar a Expo Inter. Conheceram esse simulador de pelo menos 3 máquinas agrícolas muito utilizadas na lavoura. O Renato estreou a novidade. Antigamente, quando eu comecei, as máquinas eram tudo mais manual, agora já são mais automática, mais no comando, tem piloto, que as máquinas de antigamente não tinham. A feira também encanta pelos cheiros e sabores. O pavilhão da agricultura familiar reúne 456 expositores, recorde de participantes. É o segundo ano que nós estamos aqui na agricultura familiar, tá? Nós temos alguns produtos diferenciados no nosso estado do Rio Grande do Sul, que é a linguiça defumada com queijo provolone, né? Aqui na agricultura familiar também a gente gosta de vir provar as coisas também, tem coisas diferentes que a gente não provou antes. E comprar bastante, vamos para casa com sacola cheia. A quantidade de idosos com dívidas aumentou no Brasil. E muitos estão se tornando empreendedores para complementar a renda.
Aos 70 anos, a dona Tânia decidiu aproveitar um hobby para ajudar a pagar as contas. Começou a pintar panos de prato para vender. Os panos de prato é baratinho, as tintas tu usa muito pouquinho e dura bastante. Foi baseado nesses cálculos de lucro, de gasto, de consumo para tirar um lucro dali para sobreviver. No Brasil, o número de idosos que têm o próprio negócio cresceu 34% de 2020 para cá. Hoje são 4 milhões de empreendedores acima dos 60 anos. O economista Guilherme Alano diz que esse crescimento pode ser um reflexo das dificuldades financeiras nessa fase da vida. A regra é, na sua grande maioria, pessoas querendo fazer complementação de orçamento de fato do que a pessoa querer fazer por conta própria ou essa nova experiência como empreendedor. Também nos últimos 5 anos, a quantidade de idosos inadimplentes cresceu 43%, segundo o Serasa. Atualmente, o Brasil tem 15 milhões de pessoas acima dos 60 anos com o nome negativado. Em Santa Catarina, a Universidade do Estado oferece gratuitamente um curso de empreendedorismo e finanças pessoais para quem tem mais de 45 anos. O que a Claudete aprende na sala de aula aplica na produção e venda de semijoias em cerâmica, que abriu há 3 anos. A gente se aposenta com 60 anos e a gente não sabe qual vai ser a expectativa de vida, quanto tempo a gente vai. E durante todo esse período com a aposentadoria, ela vai desvalorizando. O curso ajuda a administrar as contas, já que 8 em cada 10 pessoas ativas no mercado de trabalho não fazem reservas pensando na aposentadoria. A partir do momento que eu passo a fazer um orçamento e passo a acompanhar isso mês a mês, a gente consegue criar um cenário dessa avaliação para ter um maior ganho, né? Em 2 décadas, o curso já formou mais de 500 alunos. Gente como o seu Natalino, que aos 77 anos pensa no futuro. É muito importante você ter essa dimensão dos custos, o que significa, e da ideia de poupar, da ideia de estabelecer uma reserva para a vida, porque a vida continua. Agora há pouco, o presidente Lula fez um pronunciamento no rádio e na TV para marcar o Dia da Independência. Ele voltou a defender a democracia e a soberania nacional e disse que o Brasil não vai aceitar ordens de quem quer que seja. Sem citar nomes, Lula disse ainda que considera inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao país. Ao classificar esses políticos de traidores da pátria, o presidente afirmou que eles defendem apenas seus interesses pessoais. A seguir, a seleção feminina perde para a Itália e fica fora da decisão do Mundial de Vôlei. A noite do futebol americano em São Paulo. Sabe por que você joga? Não é sobre ganhar. É que quando você joga, o tempo para e o mundo parece segurar o fôlego com você. É quando o durante é o que importa. Vem pra BetMGM, onde a diversão é protagonista, a emoção arrepia e o tempo é sempre agora. É tempo de BetMGM. É tempo de Vegas. No Globo Rural de amanhã, o trabalho da ciência para controlar a vassoura de bruxa da mandioca. A doença já destruiu roças inteiras no Amapá. E a esperança do agricultor que faz testes para encontrar uma variedade resistente. Disparada do preço do café. Seca no Rio Grande do Norte. Criação de tilápia em tanque-rede. E as novidades da Expo Inter no Rio Grande do Sul. Uma das maiores feiras do agronegócio do país. Globo Rural. Amanhã, mais cedo, logo depois do Alto Esporte. Será que eu levo? Talvez amanhã. Não passa batido. Passa na Claro. Exclusivos Motorola na Claro. A partir de 21 vezes de R$ 79,00 sem juros. Não deixa passar não, hein? Chegou a hora da luta pelo título. Cruzeiro e Corinthians. No primeiro duelo da grande final do Brasileirão Feminino. Amanhã,
10h20 da manhã, na Globo. Desde o primeiro gole eu percebi que a bebida batia diferente em mim. E aí, quando eu fui ver, quando eu não bebi, eu tava tremendo. Eu perdi meu emprego, a carreira foi embora. Perdi muitos amigos que eram muito importantes. Foram anos assim. Anos. E hoje eu tenho 3 anos, 7 meses e 21 dias sem beber. Amanhã, no Auto Esporte. Trocou o combustível e o carro Flex não pegou no dia seguinte? A gente te explica por que isso acontece. E os riscos de desligar o controle de tração. Uma brincadeira que pode assustar. No seu dia a dia e nas estradas, controle de tração ligado sempre. É amanhã, às 7 da manhã, no Auto Esporte. Os fãs brasileiros de futebol americano aproveitaram o sábado para relembrar uma noite inesquecível em São Paulo. Ninguém economizou nas fotos e vídeos. Afinal, a experiência da noite anterior tinha um sabor de redenção. A equipe de futebol americano do Coritiba Crocodiles entrou em campo e foi aplaudida por 47 mil torcedores numa partida oficial NFL. Um ano atrás, o time era só tristeza, com a morte de 3 jogadores em um acidente de ônibus, a caminho de um jogo. A gente está pisando no gramado da NFL, né, e ser aplaudido e homenageado dessa forma, realmente assim, é um momento incrível e ainda mais homenagear os meninos que se foram. Então, foi um dia inesquecível e um sonho se tornando realidade. A liga mais rica e badalada do esporte americano organizou um jogo no Brasil pelo 2º ano consecutivo e proporcionou para Sandy Hammond uma enorme surpresa. Ela veio dos Estados Unidos para ver o Kansas City Chiefs em ação e vai voltar impactada pelo acolhimento que recebeu dos brasileiros. Eles me explicaram tudo que eu não conseguia entender em português. Foi lindo ver um povo abraçando o futebol americano, algo tão importante para a gente, disse Sandy. Não era bem o nosso futebol, mas muito do que os brasileiros adicionaram à festa chamou a atenção. Como o som do berrante, rompendo o silêncio, introduzindo o hino nacional, interpretado por Ana Castela. Até os jogadores se impressionaram. É algo que eu vou lembrar pelo resto da minha vida. Todo mundo cantando o hino, a paixão que eles demonstraram no jogo. Isso foi muito especial, disse o grande craque da atual geração, Patrick Mahomes. Ele é o quarterback do Kansas City Chiefs, o atleta que lança as bolas e determina as ações ofensivas. Mahomes até que tentou comandar uma reação da equipe dele, mas o Los Angeles Chargers resistiu ao fim e saiu com um triunfo, 27-21. Los Angeles Chargers! Os vencedores levam do Brasil também um bom presságio. É que a equipe que ganhou o jogo aqui no ano passado acabou como campeã da liga. Foi o Philadelphia Eagles. O time até colocou a bandeira brasileira no tradicional anel entregue aos vencedores. Ou seja, nos atletas, na torcida, nos organizadores. O Brasil, aos poucos, vai deixando sua marca. A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu a semifinal do Mundial para a Itália, por 3-2. O esporte é cruel em várias formas. Hoje, o Brasil teve a sua melhor atuação no Mundial e saiu de quadra sem a vitória. A capitã Gabi, por exemplo, marcou 29 pontos, a maior pontuadora do jogo. Rosa Maria fez 20. O bloqueio brasileiro parou o ataque das adversárias em 22 oportunidades, quase o número de pontos de um inteiro. São números impressionantes, mas não suficientes para vencer a melhor equipe de vôlei do mundo no momento. Com a vitória de hoje, por 3-2, a Itália chegou a 35 partidas seguidas sem perder
e vai enfrentar a Turquia na final de amanhã. Esse é o time a ser batido, né? A Itália está realmente já há um tempo aí jogando o nível de voleibol que a gente sabe que tá incrível e a gente hoje mostrou que a gente está aí para brigar. No geral, o Brasil errou mais do que a Itália e em momentos decisivos. Foi impressionante, fazia tempo que eu não vi um jogo nesse nível tão disputado, muito parelho dos dois lados, né? O título mundial inédito não veio dessa vez. Agora o Brasil vai disputar a medalha de bronze neste domingo contra a seleção do Japão. É a busca pela 6ª medalha em mundiais. Já são 4 de prata e 1 de bronze no currículo. A gente não conseguiu aproveitar as oportunidades hoje, mas é o que eu falei, agora pensando na partida de amanhã, a gente merece muito estar nesse pódio e voltar com esse bronze para casa. O Bahia venceu Confiança hoje e conquistou a Copa do Nordeste. Na Fonte Nova, o Bahia goleou o Confiança por 5-0. Destaque para o atacante Thiago. Ele foi o primeiro jogador a marcar 3 gols na final da Copa do Nordeste, todos no primeiro tempo. Este é o 5º título do Bahia, que agora é o maior campeão da competição. A seleção brasileira se reapresentou hoje em Teresópolis e já começou a preparação para o último jogo das eliminatórias da Copa. Ninguém da imprensa teve a entrada permitida dessa vez. A volta ao trabalho depois da vitória por 3-0 contra o Chile no Maracanã começou de manhã no Rio de Janeiro, onde alguns atletas se reuniram depois da folga antes de partirem para a Granja Comari em Teresópolis. Outros vieram direto, como o meia Andréas Pereira do Palmeiras, convocado no lugar de Caio Jorge do Cruzeiro, que se machucou. Mesmo com acesso restrito, uma parte do trabalho foi transmitida pela internet. Deu para ver treino com campo reduzido, ataque contra a defesa e muita cobrança por intensidade. O Brasil ainda não levou nenhum gol com o técnico Carlo Ancelotti em 3 partidas até aqui. Ele chegou, ajeitou a casa, já não tomamos gols, que era algo que incomodava muito a gente assim. Eles colocam muito isso, né? Que a gente tem equilíbrio, tem um plano, não ataque de qualquer jeito, não defenda de qualquer jeito. Eu acho que quando um equipo defende bem, significa que todo equipo defende. Na terça, eles tentam manter essa estatística contra a Bolívia na altitude. A partida vai ser em El Alto, cidade que fica a 4.100 metros acima do nível do mar. Será o último jogo que a seleção vai fazer válido por uma competição antes da Copa do Mundo. Depois disso, só amistosos. E se o Brasil já tem a vaga garantida no Mundial, para o adversário, essa partida vale muito. Os bolivianos ocupam, neste momento, a 8ª colocação nas eliminatórias, com 1 ponto a menos que a Venezuela, e ainda tem chances de conseguir uma vaga na repescagem da Copa. Eu acho que o nosso sistema defensivo vai ser mais testado do que nos últimos 3 jogos, porque tem a questão da altitude. Então eu acho que vai ser um teste muito mais para os jogadores de meio de campo e de defesa do que para os nossos atacantes. Cruzeiro e Corinthians fazem amanhã o primeiro jogo das finais do Brasileirão Feminino. As equipes se enfrentam às 10h30 da manhã com transmissão da Globo. É difícil não se emocionar quando uma coisa que a gente deseja muito acontece. O torcedor cruzeirense está vivendo os dias de glória que a gente sonhou, né? Pela primeira vez, o Cruzeiro está na final do Brasileirão Feminino. Me sinto parte, assim, e me sinto muito honrada e privilegiada por estar fazendo parte. Acho que é uma temporada que a gente não vai esquecer nunca. Mais de 13 mil pessoas acompanharam a semifinal contra o Palmeiras. Recorde de público desta edição. A força da torcida também contribui para o sucesso do Corinthians, que vai para a 9ª final seguida. O time paulista tem a maior média de público da competição. Procuro sempre estar junto com elas, né? Porque elas são uma fonte de inspiração para mim, né? O Corinthians ganhou as últimas 5 edições do Brasileirão. Vou estar em Belo Horizonte, com certeza essa final a gente vai fazer o nosso melhor aí. Eu estou muito confiante na vitória. A final será disputada em 2 jogos, o primeiro em BH e o segundo em São Paulo. Amanhã, aqui no Estádio Independência, a expectativa é por um novo recorde de público nessa temporada, com 18 mil torcedores. O David vai fazer a parte dele. Levou a mala da sorte, que o acompanha em todas as viagens.
Não vai ser dessa vez que vai cair a hegemonia. O Corinthians vai ser campeão. Mas em BH, a Natália está planejando uma grande festa. Que a gente seja feliz vendo o nosso Cruzeiro jogar e que o resultado seja positivo no final, claro. Além de mostrar a final do Brasileirão Feminino, o Esporte Espetacular de amanhã vai contar a história de um campo de futebol bem diferente. Um campo com traves, linhas de marcação e gente para jogar. Tudo muito normal se não fosse por um detalhe. Eu já vi o goleiro bater o tiro de meta, errar, a bola bater na árvore e sobrar para o atacante fazer o gol. E ser o gol da vitória do jogo. Tem uma árvore de 8 metros no meio do campo, lá no interior de Minas Gerais. Seu time está confiante que no segundo tempo a árvore vai fazer uma diferença aí. Diferença é a estratégia do time, a gente montou o time pensando no segundo tempo. Entendi. E ainda, na série Olheiros, o trabalho incansável de quem busca futuros campeões paralímpicos. Você pega ali uma criança e depois ali você pode olhar e falar, nossa, olha o atleta que se tornou e o quanto o esporte muda a vida deles, né? É amanhã, logo depois de Viver Sertanejo. Veja a seguir o primeiro dia de shows do festival The Town. Hoje, a Odete levou o César para jantar na mansão. A dona Odete pediu essa reunião toda para avisar a família que vai oficializar a relação. Como é que é? Vale tudo. Eu só penso na taça todo dia, toda hora. Tô na torcida, só tô grita, bola rola. Hoje é o dia de assistir o Premier. Brasileirão dá jogo, quem tem sabe como é. Bora, 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 artilheiro. Bora, 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 futebol o ano inteiro. Bora, 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 ser o campeão. É o Premier com o melhor do Brasileirão. Peraí, não é o amigão da vizinhança? Só não me chama de meu amor, tá me entendido? O espetacular Homem-Aranha 2, a ameaça de Electro. Amanhã, 10 para as 3 da tarde, em Campeões de Bilheteria. Novo BYD Som Pro. O super híbrido está com taxa zero. Seguro, carregador grátis. E ADAS 2 alerta de proximidade. Esse alerta é que você está mais perto de comprar o seu. A partir de R$ 189.990. BYD Som Pro 2026. Mais Pro do que nunca. Ih, cara, vou ter que cancelar. Hoje eu preciso estudar um adversário. Pô, irmão, hoje eu não posso. Vou precisar estudar uma jogada. Esse jogão eu não perco por nada. Sabe tudo de futebol? Quem vai vencer? Quem vai fazer o gol? Qual vai ser a surpresa da partida? Quer mais emoção na torcida com as melhores cotações? Vem pra Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O futebol fica melhor quando tem originalidade, concentração, robustez e craques de qualidade. O futebol fica melhor quando tem Itaipava Premium. Itaipava, a sede de futebol pede. Beba com sabedoria. A Bienal de São Paulo abriu as portas hoje para o público. Até janeiro do ano que vem, obras de 130 artistas e coletivos de todos os continentes estarão reunidas no Parque Ibirapuera. A expectativa é que 800 mil pessoas visitem a Bienal, que tem entrada gratuita. A segunda edição do Festival The Town começou neste sábado com público jovem e foco no rap e nas suas variações.
Mais do que saber a diferença entre subgêneros do rap, o importante para entender este primeiro dia de The Town é reconhecer que essa é a música que move boa parte da juventude, que sacudiu o palco Factory no show do carioca Borges, que lotou o palco The One durante a apresentação do MC Cabelinho. Eu acho que isso é a resposta de que cada vez mais o funk, o trap, o rap tá ganhando mais espaço e a gente só deve gratidão ao público mesmo. Que não abriu mão da batalha de rimas em que MCs se enfrentam só com palavras. Mas aqui pode rimar Paulista, não pode rimar feio, isso é batalha! Isso é batalha! Absurdo! Quando eu assistia lá em 2017, eu não imaginava nunca que eu ia ver batalha de rima no The Town. Eu acho que fala muito sobre cultura de rua, a gente está muito envolvida nisso, então é sempre muito importante estar aqui para prestigiar. O campo dessa batalha foi o Palco Quebrada, que faz uma homenagem às periferias. O Palco Quebrada oferece um cardápio variado para o público aqui no The Town, porque além da dança, das batalhas de rimas, dos shows também, tem uma outra atração que tem tudo a ver com o hip hop. Ao longo dos dias de festival, ele será todo preenchido por grafites. O palco que você vê hoje é diferente do palco de amanhã. Teve um layout, uma curadoria, existiu toda uma preparação. O grafite não é bagunça, o grafite tem que ser organização, né? Travis Scott é o nome que mais chama atenções neste sábado. Ele atraiu a filha da Ana Carolina e do Abimael, outros dois que foram ao festival pelos filhos. Acabamos de vê-la passando, ela fingiu que não viu e foi pro outro lado. Nós gostamos muito de música, de todo tipo de música, então por isso a gente gosta de festival, a gente foi no Rock in Rio, então é legal. Sendo um festival, também teve espaço para o jazz da canadense Stacey Ryan, que gostou de ver a animação do público paulista. The show is going to be incredible. Quem estava admirado era o Sérgio, que só veio do Rio Grande do Sul para acompanhar o filho Gabriel. Eu acho bacana, porque é uma maneira também de pai e filho curtirem coisas diferentes, né? E acompanhar isso aqui também permite a gente abrir a mente e entender, olha, o que essa geração está buscando, né? Para mim está sendo bem interessante, pensar um pouco fora da caixa. Vem! Pois é, nós falamos ao vivo agora de Magos, numa noite em que a música ajuda a espantar o frio. É só a gente olhar o que está acontecendo agora lá no Palco Quebrada com o funk do MC Hariel. Olha, e a ansiedade por aqui também aumenta por causa da expectativa de shows que prometem ser históricos. Um deles, porque já não é mais tão comum assim a gente ver ao vivo a rainha do rap, Miss Lauryn Hill, que aqui vai se apresentar ao lado dos filhos, I.G. Marley e Zion Marley, netos de Bob Marley. Vai ser um show em família, então promete ser muito emocionante. Aqui atrás de mim, no palco Skyline, estava rolando, na verdade, o show do rapper norte-americano Don Toliver. Esse show foi interrompido por motivos de segurança, mas olha, o Don Toliver incendiou a plateia. Ele que é da mesma cidade e que foi inclusive descoberto por Travis Scott, que fecha a noite aqui no Skyline. O Travis Scott tem uma curiosidade, além de ser um dos responsáveis por transformar o trap nesse gênero que causa tanta atração em festivais como o The Town, também faz o chão tremer nos shows, viu? Lá em Roma, os sismógrafos registraram um abalo de 1,3 na escala Richter. Imagina só, Paulo Renato e Aline, como vai ser. Com balanço. Se segura aí então, Janaína Lepre, e aproveite também, além de trabalhar. Boa noite, obrigada. Boa noite para você. O Globoplay, Multishow e o canal Bis transmitem o Festival The Town ao vivo. A TV Globo exibe um especial hoje, depois do Altas Horas. E amanhã, após o Estrela da Casa. E o Jornal Nacional termina aqui. Para vocês, uma linda noite. Boa noite para você e um ótimo domingo.